Amados, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui prontos mais uma vez para começarmos a nossa célula, mais uma vez aqui no nosso quartel-general, que é a residência dos irmãos Renato e Leidiane. Muito obrigado, Leidiane, Renato, por estarmos aqui mais uma vez para ministrarmos a palavra do Senhor e darmos sequência ao nosso estudo de batalha espiritual e aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor e aplicarmos isso nas nossas vidas, né? Então, que Deus abençoe você. Daqui a pouquinho a gente vai estar liberando os links para todo mundo aí poder participar. E vamos começar orando, né? Pastora Deise, orando por nós. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais, Deus, um tempo, Deus, em que podemos separar, Deus, para estudarmos da tua palavra. Possamos te pedir, Deus, que a nossa mente, Deus, seja totalmente guardada de todo ataque espiritual, Deus, de tudo aquilo, Deus, que nos separa, Deus, da tua vontade para a nossa vida. Te pedimos, Deus, que o Senhor possa nos ungir nessa tarde, nos abençoar e nos realmente, Deus, guiar de acordo com o Senhor deseja e como o Senhor quer. Amém. Coloco, Deus, essa reunião diante de Ti, já agradecendo pelo aquilo que Tu vais fazer, no nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Na oração que a gente recebeu agora, né? Eu falei assim, meu Deus, ela vai dar aula no meio da oração, né? A Lidiane está até indo ali. Porque a nossa aula hoje tem exatamente a ver com o que Satanás mais quer roubar de nós. Lá em João 10:10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o que ele quer? Matar, roubar, matar e destruir nas nossas vidas, né? Satanás, ele quer levar cativa a nossa mente. Quer levar ao cativeiro a nossa mente. Abra sua Bíblia comigo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5, que dizem assim para nós, mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e todo sofisma, e toda altivez, no versículo 5, que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o pensamento, ou todo o pensamento, à obediência de Cristo. Então, pensamento. O que o inimigo quer roubar nas nossas vidas é o nosso pensamento, a nossa mente. Quando ele envolve a nossa mente, ele envolve tudo aquilo que vai desnortear as nossas vidas. Normalmente, quando a gente está dando uma aula sobre ataques, né, do inimigo, a gente faz, né, sempre a pergunta, onde que o inimigo mais nos ataca frequentemente? E aí a gente tem uma diversidade muito grande de respostas, né? Uns falam que atacam nas áreas da nossa fraqueza, onde eu sou mais fraco, então ele vai e tenta contra a gente naquela área que eu sou mais fraco. Outros falam que quando eu estou vendo um filme, aquele filme me chama a atenção e ele é um pouco, né, estranho, mas eu sou fissurado, eu gosto de filmes assim, e quando eu vejo, eu estou pecando, né? Não vou colocar nem esses filmes aí, né, a nível de proibição para menores de idade, mas, por exemplo, filmes de terror, né, tem gente que gosta. Então, tem gente que acha que é aí que o inimigo ataca, quando deixa uma abertura na sua vida, que é aí que ele ataca. Na verdade, querido, essas respostas estão certas, mas não estão completas. Porque todas essas áreas envolvem uma questão muito interessante, a nossa mente. Eva, como foi a nossa última aula, Eva, quando ela olhou para o fruto do conhecimento do bem e do mal, ela viu algo naquele fruto, como eu havia dito antes, que não se enxergou nos outros frutos, que na verdade nem tinha, né? Desejável para dar entendimento. Olha só, para dar entendimento, mexer com consciência, com intelecto, mexer com a mente, dar entendimento. E foi aí que a coisa foi ficando complicada para Eva, porque foi exatamente aí que o inimigo veio persuadi-la.
A gente tem Atos capítulo 14, versículo 2, quando as pessoas ali, elas são atacadas, né, onde o inimigo atacou num grupo para que a mente deles fosse corrompida, o entendimento deles fosse corrompido. A gente vê isso também em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, no capítulo 11, no versículo 3. A gente vai vendo isso Bíblia fora. Quando você vai lá em Números, no Antigo Testamento, não vou nem falar de Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, quando os espias enviados por Moisés, no capítulo 11 até o 14, né, capítulo 11, 12 e 13 ali de Números, eles são enviados para espiar a terra prometida, e quando eles chegam lá, eles avistam os gigantes, eles passam alguns dias lá, e quando eles voltam, eles falam algo muito interessante no capítulo 13. No último versículo ali, eles dizem assim: nós olhávamos para eles e nos víamos como garfanhotos. Eles também nos viam como garfanhotos. Olha só que coisa. A mente deles estava aprisionada em que eles eram pequenos demais. O inimigo colocou um desafio aos olhos naturais deles tão grandes que eles se sentiram como gafanhotos. Olha só que coisa estranha. Pensamentos de gafanhotos. Coisa terrível. E por quê? Nada mais tirava da cabeça deles que eles seriam esmagados como gafanhotos, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, Paulo, que entende muito bem, né, da questão de mente, que um livro, ou as epístolas de Paulo, foi a pessoa que mais escreveu para falar da mente. Foi Paulo. Paulo escreveu extraordinariamente acerca da nossa mente, que nós devemos proteger a nossa mente, guardar a nossa mente. E ele fala ali, o versículo que a gente leu como base hoje, fala exatamente, né, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para para destruição de fortalezas. Fortalezas que são aonde? Na nossa mente. Essas fortalezas são criadas na nossa mente. A mente daqueles homens lá, daqueles 10 espias, não dos 12, porque 2 deles, Josué e Caleb, estavam com a mente formada e fixada em Deus, né? Então eles eram contra aquele pensamento de gafanhotos que eles estavam tendo. E 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, Paulo diz que não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana, e que nós seríamos capazes de vencê-las. E apesar disso, Deus nos daria o livramento, Deus nos daria a forma de escapar. Então, nenhuma atitude vem contra nós, nenhum desafio vem contra nós, que nós não sejamos capazes de vencê-los. Você precisa tomar cuidado com a sua mente, com aquilo que invade a sua mente. Eu sou muitas vezes procurado por pessoas que relacionam as suas vidas com a ceia do Senhor. E eu sempre anuncio a elas, e são muitas pessoas, gente, é muita gente, que fala que aquele dia, na ceia do Senhor, passa o mês inteiro sem tomar ceia, porque a ceia, em determinados ministérios, é uma vez por mês, em outros é uma vez por ano, em outros é semanalmente, diariamente, mas é muito raro no meio da igreja evangélica termos uma ceia que não seja, né, uma vez mensal. Então as pessoas me procuram e falam assim: poxa, mas exatamente no dia da ceia eu pequei. E aí elas vão àquela frase de Paulo, né, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando Paulo adverte veementemente a igreja em relação a tomar a ceia de forma indigna. E ali ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo e então coma. Depois da advertência, ele nos dá a direção. Examinar-se é olhar para dentro de si, é trabalhar a sua mente, a sua consciência, o seu pensamento. E aí você vai olhar para si mesmo e você vai ver assim: tudo que eu fiz não me torna digno de me fazer participante da ceia do Senhor. Mas a advertência de Paulo é para a autoanálise. Não é para o pecado que você cometeu, mas para a análise da sua vida. Quem é que coordena a sua vida? Quem tem o controle da sua vida? Uma atitude ou uma história?
E às vezes nós nos baseamos por uma atitude e não por uma história. Quem morreu na cruz por você não foi você. Quem morreu na cruz por você não foi o seu pastor. Quem morreu na cruz por você não foi o seu líder espiritual. Quem morreu na cruz por você foi Jesus Cristo. E quando ele estava pregado naquela cruz, a primeira frase dele, pendurado naquele madeiro, foi: Pai, perdoa-lhes. E quando ele está ministrando a última ceia aos seus discípulos, ele fala assim: tomai e comei do corpo, tomai e bebei do cálice. É o meu, quando ele diz então do cálice, ele diz assim: é o meu sangue que é derramado por vós. É o sangue da nova aliança. Então quem derramou o sangue foi Jesus Cristo. E é no derramamento do sangue dele que lá em Hebreus diz para nós que nós temos a remissão dos nossos pecados. Então, querido, você pode fazer o que você quiser. Você não vai ter remissão do seu pecado, não. Você pode sacrificar quantas ovelhas você quiser, você não vai ter remissão do seu pecado. Você pode fazer quantos jejuns e quantas horas de jejuns você quiser, você não vai ter remissão do seu pecado. Sabe por quê? Porque ele já foi redimido no sangue de Jesus Cristo. Quem pagou o preço foi Jesus, não é você. E nós associamos as nossas atitudes como que atitudes que são dignas de fazer parte do corpo de Cristo, da ceia do Senhor. Claro que não. Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes e eu volto a frisar, porque isso fica cravado na nossa mente, que são as nossas atitudes que determinam se nós devemos ou não tomar a ceia do Senhor. Nós nunca apontamos a ceia do Senhor para a cruz de Cristo, para o sacrifício dele por nós. E é aí que Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma. Então a determinação dele não é não comer. A determinação dele não é não beber, mas é se examinar. E aí reconhecer que falhou. E no reconhecimento da nossa falha, nós vamos para a cruz. Oh, meu Deus do céu, será que é tão difícil a gente entender isso? Que não depende de nós? Depende da nossa mente, da nossa consciência? Aí você engraçado, para dar dízimo e oferta, você não reconhece o seu pecado, né? Você pecou contra o seu irmão, seu irmão pecou contra você, você não está nem aí, você vai lá dar seu dízimo, dar sua oferta do mesmo jeito. Não é essa a advertência de Jesus para nós. Se você vai entregar a sua oferta e você se lembra que o teu irmão, ó, pensamento de novo, sua mente, você se lembra que o seu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia-te com o teu irmão, e então você volta e faz parte, entrega a tua oferta. Mas isso ninguém prega, né? Claro, porque o irmão sabe que tem um problema com o outro aí. Não, mas dá a tua oferta, meu irmão, dá o teu dízimo, não é? Mas com relação à ceia, todo mundo, ó, cativa direto. A gente tem que tomar jeito, querido, a gente tem que ir para a Bíblia. As duas atitudes estão erradas quando a nossa mente nos condena. Então a gente tem que ir para a cruz. Em todos os momentos a gente tem que ir para a cruz, não a nossa, mas a de Cristo. E lá nós reconhecermos que ele morreu por nós. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Tendo riscado a cédula de dívida que era contra nós em suas ordenanças, nos prejudicava, removeu-a de nós, cravando-a na cruz. Quem fez isso? Jesus, não fui eu. Não foi ele que cancelou a sua cédula de dívida, foi o sangue dele. Então você vai para a cruz por causa do sangue dele, e lá você pede perdão. E é isso que o inimigo quer, que você não reconheça que o sangue dele te purifica. 1 João capítulo 1, versículo 7. Né? Se temos comunhão um com os outros, então andamos na luz, porque ele é a luz. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então é o sangue dele que te purifica, não é a sua atitude, não. Não é você ser bonzinho ou ser malzinho, não. É você reconhecer que o sangue dele está sobre a tua vida. Lógico que quando você reconhece isso, você não vai viver pecado. Você não vai viver pecando. Você vê Pedro pedindo perdão de pecado depois daquela conversa lá em João capítulo 21, em que Cristo o lava totalmente. Depois da cruz, você não vê os discípulos pedindo perdão de pecado. Você vê os discípulos andando em novidade de vida. É isso que nós precisamos, mas o inimigo quer nos aprisionar. Então ele aponta para o nosso pecado, para a gente não tomar a ceia, para a gente não dar o nosso dízimo, para a gente não congregar, para a gente não se relacionar com o nosso irmão. E aí a nossa mente vai só ficando cativa, não à obediência de Cristo, mas criando sofismas.
E Paulo condena exatamente o sofisma. Então, o que o inimigo quer é a nossa mente, levar a nossa mente. Então, Jesus Cristo, em todo o tempo, ele fala com os seus discípulos que a mente que tem que ser nova, a mente que precisa estar sempre em novidade. Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo mais uma vez, ele diz assim, ó, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, mente nova. E então você vai conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas isso só acontece para quem não se conforma com o mundo, mas se transforma pela nova mente que tem. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. As coisas velhas se passaram para quem está em Cristo, tudo é novo. Amém, querido? É isso que nós precisamos buscar. E eu quero falar de... São 6, mas hoje eu quero falar de 2 bem brevemente, que a mente produz, né? A mente produz um coração transformado. Então, se o nosso coração, se a nossa mente for nova, o nosso coração também será novo. Jesus, ele diz isso em Marcos capítulo 1, versículo 17, quando ele diz para os discípulos assim, ó, venham e me sigam, e eu farei de vocês pescadores de homens. Sabe o que é farei? É transformação, passo a passo, dia a dia caminhando com ele. Então, eles seriam transformados, em pescadores de homens, vidas transformadas que transformam pessoas. Lá em Provérbios 4, 13, acho que é isso, diz sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. 4:23, isso aí. Provérbios 4:23 diz isso. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, uma mente nova vai produzir um coração novo. Um coração novo vai produzir vida, e vida com abundância. E nós precisamos dessa vida com abundância que só Jesus Cristo pode dar para nós. Jesus procurou transformar os discípulos ao iluminar o entendimento de cada um deles. Ele converteu cada circunstância em uma oportunidade para ensinar. E é isso que nós precisamos em todo o tempo, de mentes transformadas, para termos corações transformados. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, diz Paulo que nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos buscar as coisas que fazem parte de Cristo nas nossas vidas. E não o contrário. Não é ficar olhando para as coisas passadas, para as coisas velhas. Não é? Satanás, ele tenta corromper em todo o tempo as nossas mentes para que os nossos corações fiquem aprisionados. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca aquilo que foi semeado em seu coração. Sabe quem está dizendo isso? É Jesus em Mateus, no capítulo 13, no versículo 19, quando ele está explicando a parábola do semeador para os seus discípulos. Você ouve a palavra, não guarda, não entende, ela não ganha raízes em você, o inimigo então tira proveito disso e aprisiona o seu coração, arrancando aquela palavra que foi colocada lá. Tanto Jesus quanto o inimigo continuamente buscam influenciar os nossos corações por meio da nossa mente. Ainda que Jesus tenha ganho a vitória final, graças a Deus, o inimigo continua lançando intrigas diárias para que a nossa mente seja influenciada e ele domine sobre nós por algum tempo. Então, amado, todas as vezes que a sua mente te condenar, vá para a cruz de Cristo, vá para o joelho, peça perdão, reconheça, porque aí você está colocando a sua mente nele, né? Não, levando toda obediência, todo pensamento à obediência de Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Não é ficar nos acusando, nos condenando por aquilo que Ele já nos perdoou, porque nós fomos justificados por Ele, lá em 1 Coríntios, 1 Romanos, oh meu Deus do céu, em Romanos 8 diz isso para a gente no versículo 29, né? 29 e 30, que nós já fomos justificados por Ele. Entende isso?
você e eu fomos justificados. Então o que a gente tem que fazer é procurar aquele que pode nos lavar em todo o tempo. A segunda coisa é que a nossa mente, ela capta, ela percebe aquilo o que é a vontade de Deus. Jesus Cristo, em Lucas capítulo 24, no versículo 44 e 45, ele diz assim, ó: foi isso que falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que foi dito a meu respeito, e estava escrito na lei mosaica, na lei de Moisés, também nos profetas e nos salmos, tudo o que eu disse para vocês. E aí o versículo 45 diz: então abriu-se o entendimento deles, e para que pudessem compreender as Escrituras. Jesus, ele ensinava, e a mente dos seus discípulos era aberta, ela se abria. Em Lucas, né, capítulo acho que 24, se não me falha a memória, fala dos discípulos no caminho de Emaús. Quando Jesus, conversando com eles, começa a ensiná-los novamente, a hora que ele já tinha ressuscitado. Eles estavam voltando para casa, depois daquele fatídico dia da morte de Jesus, e já no terceiro dia, quando ele está ressuscitado, e eles ainda não sabem, eles ainda estão com a mente deles aprisionada lá, naquele dia que seria fatídico para eles, né? Mas não era um dia fatídico, a sexta-feira. Foi o dia da libertação total. Mas eles estavam como que Cristo estivesse morto ainda. E Jesus, então, lá, caminhando com eles, já depois de ressuscitado no domingo, começa a conversar com eles, e ele fala: mas você não sabe dos últimos acontecimentos, que o profeta e tal, nós tínhamos como libertador, e ele veio e tal, e nós pensávamos que ele seria o libertador, morreu na cruz. Alguns lá até falaram, né, as mulheres que andavam com ele, os discípulos lá que andavam mais lá junto deles, né, falaram que viram ele ressuscitado, mas... E aí Jesus começa a conversar com eles, até que chega num ponto do caminho em que eles têm que se separar, e eles convidam Jesus para entrar na casa deles. Passa a noite aqui com a gente, entra aqui na nossa casa. Você convida Jesus para estar na tua casa, aquele todos os dias? Convide, porque Jesus ele não é invasor, não. Ele só vai onde ele é convidado, então convide-o. E eles convidaram, e Jesus entrou. E aí, quando eles foram partir o pão, não era nem ceia, né? Não estavam nem tomando ceia. Muita gente era ceia, não era ceia, não. Eles foram se alimentar. E aí, quando Jesus parte o pão, o entendimento deles é aberto novamente. Sabe por quê? Porque havia relacionamento. Jesus estava presente num relacionamento. E o partir do pão representa a comunhão entre nós. Aí o entendimento deles se abriu de novo. E aí Jesus desapareceu, não precisava mais de Jesus ali. E aí eles imediatamente voltaram para Jerusalém. Olha só que coisa maravilhosa. Indo para Emaús, chegaram em Emaús e tiveram que voltar para Jerusalém. A mente deles foi aberta. Eles compreenderam novamente o que era a vontade de Deus. Então, a mente, ela revela para nós aquilo que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Não é? Quando eu estava vindo para cá, estava ouvindo uma ministração de um pastor numa rádio, e ele estava falando daquela passagem de Paulo, em Atos 16, quando Paulo tem o desejo de ir para a Ásia, mas o Espírito o impulsiona para a Macedônia. E quando ele chega lá na Macedônia, quando ele chega naquela região ali, há 3 conversões extraordinárias: uma mulher que vendia púrpura para os ricos, né? Uma jovem que era aprisionada por causa do espírito de adivinhação, e um homem que lidava com presos, um carcereiro. E você veja bem que a mente de Paulo não o conduziu para a Ásia. Ele até tentou, mas a mente renovada dele permitiu, através de um sonho, e esse entendimento dele nesse sonho, de um varão macedônio pedindo que o ajudasse, que Paulo fosse para lá, ele entendeu que o Espírito Santo o estava conduzindo para outro lugar. Então, mesmo um homem curado como Paulo, convertido como Paulo, andando no Espírito como Paulo, a mente dele até tentou dissuadi-lo, levando para um outro lugar. A vontade dele queria levá-lo para um outro lugar. Mas a mente renovada, lembra de Romanos 12:2? A mente renovada impulsiona-nos a conhecer a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. E Paulo trabalhou a vida dele nisso. E eu e você precisamos trabalhar a nossa vida nisso. Não é na nossa vontade. Ah, então eu não vou fazer porque eu assim, porque tadinho de mim, porque pereré, porque pororó. Nada disso, meu querido. Dobra o teu joelho e vai saber o que o Espírito Santo tem para você. Qual é a vontade do Espírito Santo na tua vida. Amém? E assim essas duas fases vão estar bem concluídas. Primeiro, o teu coração vai estar transformado. E segundo, a tua mente vai conhecer a vontade de Deus. Porque a mente nos leva a conhecer a vontade de Deus. A mente leva o nosso coração a ser renovado dia após dia. Ok? Receba essa palavra hoje no teu coração. Espero que eu tenha sido abençoador na tua vida. Se eu não fui, peça ao Espírito Santo, porque lá em João capítulo 14, versículo 26, diz que o Espírito Santo nos ensinaria, ele enviaria o Consolador, ele nos faria lembrar e nos ensinar. Então aproveita que o Espírito Santo habita em você e peça ao Espírito Santo para ser o teu professor, tá bom, querido? Mas que essa palavra perdure no teu coração. Não depende da sua vontade. A sua vontade tem que estar sujeita à vontade do Senhor, porque a sua mente precisa estar totalmente voltada para o Senhor. E quero te dar só mais um versículo antes da gente orar, que está em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. E tudo aquilo que for de boa fama, honroso, louvável, verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quer ter uma mente plena em Cristo Jesus? Faça isso, tá bom? Ocupe o teu pensamento com aquilo que é louvável, honrável, aquilo que tem boa fama, aquilo que é verdadeiro, que é virtuoso. Se tem virtude, busca o teu pensamento nisso, tá bom? Que Deus te abençoe. Oremos. Amém. Senhor, nós adoramos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado pela oportunidade que temos mais uma vez de ministrar a tua palavra. Amém. Eu oro colocando as nossas mentes, a minha mente, dos meus irmãos que estão aqui, das minhas irmãs que estão aqui, das que estão nas suas casas, daqueles que estão assistindo essa ministração, Amém. daqueles que ainda vão assistir este estudo de hoje. Pai, no nome de Jesus, que a nossa mente verdadeiramente seja levada toda ela a obediência Amém. aos mandamentos do Senhor, a obediência de Cristo Jesus, porque nós já fomos ressuscitados com Cristo. Então o nosso pensamento é outro, a nossa mente é outra. Amém. Nós recebemos verdadeiramente a transformação da nossa mente Amém. em Cristo Jesus. Então, ó Pai, no nome de Jesus, tudo aquilo que vem contra a nossa mente, tudo aquilo que vem para nos frustrar, para nos desanimar, para nos acusar, seja lançado para longe de nós, para fora das nossas vidas, porque o Senhor veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Amém. O Senhor veio para que sejamos plenamente homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, e a nossa mente vai ser levada totalmente à obediência ao Senhor. Amém. No nome de Jesus Cristo, Amém. a fazer a Tua boa, agradável e perfeita Amém, vontade. Senhor. Assim eu oro, Amém. abençoando a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Que Deus te abençoe, beijo no coração de todos vocês, graça e paz, até a semana que vem, em nome de Jesus.